Fala, Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa terça-feira, 21 de janeiro. A frase mais batida que a gente vem falando nesse começo de temporada do Glorioso é que negociar com os russos é complicado. Afinal de contas, isso traduz a realidade. A menos que exista alguma contrapartida que seja do interesse da equipe russa, você vai ter dificuldade para tirar um jogador de lá. Times do leste europeu, de modo geral, fazem isso. Vê, por exemplo, a situação do Marlon Gomes também. A gente sabe que o Botafogo fez uma oferta e o Shakhtar tá ali, ó, se fazendo de desentendido. Agora pega o caso do Bitelo com o Dínamo. Parecia que já estava tudo em ordem, tudo bonitinho, os valores, né, as cifras lá estabelecidas, o jogador se encaminhando para ser nosso. Eis que surge uma situação de mudança de algo na negociação que a gente vai falar já já. Já o caso do Luiz Henrique, envolvendo o Arthur, o Wendel, diferente. Por quê? Porque o Zenit queria o Pantera. Tinha uma situação onde o clube russo estava interessado no jogador nosso. E isso, claro, facilita as conversas, né? Ah, eu quero o Arthur, eu quero o Wendel. Ó, o Arthur libera agora, o Wendel só depois. Eu topo vender ambos para você. Mas nessas condições, eu pago à vista pelo Pantera. Você leva o Arthur de imediato, o Wendel no fim do ano, o Botafogo chegou e ok, beleza, topo esse negócio. Só que no caso do Bitelo, no caso do Marlon Gomes, não existe isso. O que existe é, o Botafogo quer a contratação de ambos os atletas, só que as equipes não querem liberar. Liberam em determinado valor. No caso do Bitelo, a gente chegou nessas cifras. No caso do Marlon Gomes, o Shakhtar, segundo foi informado, sequer respondeu ainda o Botafogo. Falando sobre o Bitelo, onde parecia tudo já bem encaminhado, a equipe russa, talvez inspirada por saber que o Zenit ia pagar uma grana belíssima, né, à vista para o Botafogo, 30 milhões de euros, decidiu, de última hora, mudar um detalhe do que tinha sido acordado. Só para você entender, em negociações dessa magnitude, a gente está falando de 18 milhões de euros mais bônus, né? Em cifras desse nível, é normal no mundo do futebol que você tenha que pagar um dado valor à vista de entrada, super comum, de até 30%, e depois você vai parcelar aquela compra em 3 anos. Super normal. Porque a gente não está falando de você ir na padaria da esquina da sua casa e comprar um pão e um bolo. A gente está falando de contratar um atleta, e no caso do Euro, para a gente aqui, né, um time brasileiro, não são 18 milhões de reais, a gente está falando de mais de 100 milhões de reais. Tu imagina tu ter que pagar de uma vez só mais de 100 milhões de reais. Quem é que tem condição de fazer isso no Brasil? Ninguém. Nem o Flamengo. Tu vê que o Flamengo agora, nesse começo de temporada, não é aquele Flamengo que está colocando dinheiro aqui, dinheiro ali. Contratou o tal do Juninho, do Querabab, 5 milhões de euros. Vai contratar agora o Danilo junto à Juventus, mas de graça, né? Só acertando luvas e salário com o jogador, porque a Juventus topa liberar o atleta, né? Já é um veterano e tudo mais. Então fica bom para ambas as partes, né? Agora, no caso do Dínamo, quando os caras vêm com um pedido de 50% do valor total de entrada, 9 milhões de euros, a gente está falando de muito dinheiro, irmão. Mais de 50 milhões de reais que o Botafogo teria que colocar assim, ó, pá, agora. E, claro, a diretoria não concorda com isso. E tá certo. Porque o Dínamo tá tentando crescer o olho em cima de uma situação que nada tem a ver com eles. Nada tem a ver com eles. Pelo que parece anteriormente, tava tudo certinho, tudo bonitinho. Só que negociar com os russos é complicado. Os caras mudam o acordo. Os caras mudam aquilo que havia sido combinado. Quer um outro exemplo? Segundo a reportagem do GE, o Bitelo com o Dínamo tinha um pré-acordo que, em caso de continuidade dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, a sua liberação seria facilitada, né? Teria essa possibilidade. Mas, pelo que parece, não estava em contrato. Me desculpa, cara. Como é que você vai fazer um acordo verbal, cara, acreditando que vai estar tudo certo,
que a outra parte vai chegar para você e falar, beleza, pô, a gente pagou uma grana em você, 12 milhões de euros, e a gente agora vai te liberar assim, ó, a primeira proposta que vier, com a maior tranquilidade, a maior paz do mundo. Olha, eu não digo nem que foi inocência do jogador, porque o jogador de futebol nem fica à frente da sua negociação. Agora, o empresário do Bitelo não ter colocado isso em contrato, porque se estivesse em contrato, irmão, tu chega lá e fala, ó, tá em contrato, a gente combinou isso, tá em contrato. Se o clube começa a querer dificultar de todas as maneiras, o Bitelo até teria o que fazer. Poderia ir na FIFA, reclamar e tal, não sei o quê. Agora, não, ó, se os conflitos seguirem, relaxa, a gente vai, chega, flexibiliza aí pra você sair e tal, não sei o quê. De boca, irmão, acordo de boca, palavra só, palavras voam, não dá pra ser assim. Essa situação, inclusive, tem que servir de alerta para qualquer jogador que esteja pensando em se transferir para o leste europeu. Porque os clubes do leste europeu, a menos que tenha tal contrapartida, algo que eles desejam também, eles dificultam a vida de todo mundo para sair de lá. Na hora de contratar, pô, maravilhosos. Oferecem cifras belíssimas, salário, não sei o quê. A grana que os caras também colocam aí para contratar, né? Pagar direito econômico, maravilhoso. Só que na hora de sair, aí é que são elas. Vê, por exemplo, o caso do Claudinho. O Flamengo tentou contratar o Claudinho, parecia que o Zenit ia liberar, 18 milhões de euros, que não sei o quê. Daqui a pouco, irmão, o Zenit fez um jogo duro, tremendo, e renovou o contrato do Claudinho. Ofereceu mais dinheiro pro jogador e falou, tu vai ficar aí. E renovou até 2028. E parecia que ele ia jogar no Flamengo. Parecia que estava tudo certo para ele jogar no Flamengo. Então, os jogadores brasileiros, eles têm que pensar nisso. Aí você pode agora estar aqui pensando, imaginando, pô, e o Luiz Henrique? Bom, no caso do Luiz Henrique, não precisa conectar muitos pontos, né? Por que o Luiz Henrique está indo para a Rússia? O que tem de possibilidade futura do Luiz Henrique em relação à FIFA, UEFA, de investigação? Bom, só por falar isso, você já pode imaginar, né, o que pode ter levado o Luiz Henrique a escolher o Zenit, que não era para onde ele queria ir. Não era para onde ele queria ir a priori. Mas ele decidiu ir para lá. Enfim, não precisa conectar muitos pontos, conforme eu disse, né? É a realidade. É a realidade. Não dá pra gente fugir disso. Existe, sim, essa situação. E poderia gerar uma punição ao jogador? Também não dá pra descartar. Poderia gerar uma punição ao jogador. Né? Uma vez que a investigação lá da questão do Paquetá, com o Luiz Henrique, fosse concluída, porque vai ter mais... vão ter novas questões levantadas em relação a isso. Então isso poderia acabar respingando nele, enfim, gerando punição e tal. Sobre o Bitelo, eu acredito que a gente vai acabar contratando, tá? Só que vai ter que resolver essa pendência aí. Porque o Botafogo não vai fazer a vontade do Dínamo. E se o Dínamo não estiver disposto a ceder e a fazer aquilo que tinha sido combinado inicialmente, aí fica realmente complicado. Aí realmente fica difícil. Eu espero que a gente consiga chegar nesse denominador comum, porque o jogador é muito bom de bola, vai agregar muito ao nosso elenco. Se o Botafogo tiver essas 3 contratações confirmadas, né, o Wendel e o Arthur já estão. O Zenit já fez até a boa de anunciar pelo Botafogo. O Arthur chega de imediato, o Wendel no meio do ano. Mas esses 3 nomes são grandes nomes que chegariam ao Botafogo para essa temporada 25. Claro que a gente não vai parar aí. O David Ricardo, por exemplo, está um documento de ser jogador nosso. Né? Já tem o Jair, então 2 zagueiros ali para fazer sombra a Bastos e Barbosa. O Léo Link para fazer sombra ao John. Né? Você está vendo o Raul jogar aí, mas dá para imaginar que o Raul vai continuar sendo o terceiro goleiro. E você teria, claro, que buscar pelo menos mais um ponta-direita e um centroavante. Pelo menos, né? Porque a gente perdeu os 2 pontas que a gente tinha ali pela direita. Então você teria que ter o Arthur mais um e uma sombra para o Igor Jesus. Hoje a gente não tem. O Botafogo está tentando o Anderson Lopes, conforme falei ontem aqui, só que o Yokohama Marinos não vai facilitar a nossa vida, né? Não vai facilitar a nossa vida. 2 milhões de dólares rejeitados, o Botafogo deve tentar uma terceira oferta aí. Vamos ver se a gente consegue avançar nessa questão. Bom, por hora é só. Eu tô indo nessa. Na hora do almoço eu tô de volta pra gente poder seguir falando aqui de Botafogo. Beleza?
Beijo no coração. Fui!